Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai tentar entender um paradoxo que parece assombrar o mundo dos esportes. A gente vê isso acontecer direto, né? Um atleta de ponta, no auge da forma física e, de repente, uma lesão tira a pessoa da temporada. Parece que não faz sentido, não é mesmo? E se o grande vilão não for um adversário ou uma jogada mal feita? E se for algo muito mais sutil, que acontece bem longe dos holofotes? Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o risco de lesões, a gente precisa olhar além do óbvio e focar em 3 palavrinhas-chave: fadiga, estresse e recuperação. Pois é, esses oponentes invisíveis são as batalhas internas que decidem se um atleta vai para frente ou se acaba quebrando no meio do caminho. É importante pensar na fadiga não só como o cansaço do músculo. A ciência mostra que ela também é cognitiva. É a mente sobrecarregada, sabe? Isso afeta a tomada de decisão, o tempo de reação e, claro, o desempenho físico vai junto. Já o estresse, nesse contexto, é puro desequilíbrio. Pensa numa balança que está pendendo demais para o lado da exigência. Treino intenso, viagem, pressão para competir, sem o outro lado, o da recuperação para contrabalancear. É nesse vão que o perigo mora. E aqui está o pulo do gato. Recuperação não é ficar parado à toa. É um processo superativo. É quando o corpo e a mente se reconstroem, ficam mais fortes, reabastecem as energias e o pilar central de tudo isso, o sono. Tá, mas como a gente sabe que essa conexão é para valer? Bom, vamos dar uma olhada no que a ciência diz. Será que é só uma teoria ou existem dados concretos que comprovam essa ligação? O mais impressionante aqui é o rigor desse processo. Não estamos falando de uma única opinião. Os pesquisadores usaram um método super criterioso para filtrar e selecionar só os estudos mais relevantes e de alta qualidade. Eles começaram com mais de 600 artigos e, como num funil, chegaram nesses 18. Ou seja, a base para essa conclusão é muito, mas muito sólida. E a conclusão deles é assim, direta. A citação do estudo não deixa nenhuma margem para dúvida. Não é coincidência, é uma correlação comprovada cientificamente. E o tamanho dessa correlação? A pesquisa aponta para um número bem específico, e ele é de cair o queixo. Exatamente. O risco de ficar doente foi 3 vezes maior em atletas que dormiam menos de 7 horas por noite. E um sistema imunológico enfraquecido é basicamente o primeiro passo para deixar o corpo muito mais vulnerável a lesões. E não é coisa de um estudo só não. Quando a gente olha para as várias pesquisas que foram analisadas, o padrão se repete o tempo todo. Seja a má qualidade do sono causando mais lesões musculares, ou dormir menos de 6 horas aumentando a taxa de lesões em jogadores amadores, a história é sempre a mesma. Dormir mal abre o caminho para o problema. Então, qual é a mecânica por trás disso? Como é que, na prática, o estresse e a falta de sono acabam virando uma lesão? O sono não é uma ilha. Ele faz parte de um sistema, de um equilíbrio dinâmico. O que realmente aumenta o risco é quando esse desequilíbrio entre o que se exige do corpo e o que se dá de recuperação se prolonga por muito tempo. Para a gente visualizar isso melhor, podemos usar um modelo que está no estudo. O modelo de Meuys é uma forma de entender como vários fatores vão se somando até criar o risco de lesão. Não é uma coisa que acontece do nada, é uma cadeia de eventos. Esse modelo se divide em 3 fases. A primeira é a predisposição. É o estado interno do atleta, que é influenciado pela fadiga, pelo histórico de lesões e, claro, pelo descanso. Depois vem a suscetibilidade. O atleta, que já está predisposto, é exposto a um risco externo, tipo um jogo mais pegado. E, por fim, a lesão. O evento acontece quando esse atleta suscetível simplesmente não aguenta a demanda. A falta de sono e a recuperação ruim são o que preparam todo o terreno para esse colapso. Certo. Sabendo de tudo isso, o que fazer? Como é que a gente transforma essa ciência toda em ação de verdade? A grande mensagem aqui é que não importa se é um atleta de elite ou alguém que só se exercita para manter a saúde. As regras de recuperação do corpo são as mesmas para todo mundo. Então, o resumo da ópera é o seguinte. O ideal é buscar de 7 a 9 horas de sono de qualidade. Entender que o desequilíbrio entre estresse e recuperação é um perigo real. Lembrar que dormir mal afeta a cabeça, o raciocínio. E, claro, priorizar a higiene do sono. Ter horários regulares, evitar telas antes de deitar. E o mais importante, entender que recuperação não é preguiça. É parte fundamental do treino. Toda essa pesquisa deixa a gente com essa reflexão. Talvez o melhor investimento na performance não seja o aparelho de última geração ou um suplemento novo, mas simplesmente garantir uma boa noite de sono.
Já passou da hora de a gente repensar o descanso, não como tempo perdido, mas como a ferramenta de reparo e otimização mais poderosa que existe.